Boa noite. Vamos ver aí se eu conseguir restabelecer, né? Eu quero. Vamos ver aí se eu conseguir Já vi que o áudio restabelecer, está bom né? e eu estou entrando Vamos ver aqui. aí se eu conseguir. Já vi que o áudio está bom, né? Se eu Bem, conseguir, já vi que o áudio está bom, né? eu não estou conseguindo abaixar aqui. Eu consegui agora. Gente, muito boa noite. Mais um episódio no podcast. Eu já entro pedindo desculpas, né? Pedir desculpas. O nosso convidado, Beto Caju, tá? Por volta de 16h30, entre 16 e 17 horas, nos mandou uma mensagem dizendo que não poderia comparecer por problemas profissionais. Todo mundo sabe que o Beto é um grande compositor e ele tem feito uma série de jingles políticos, fez até o do Marçal em São Paulo, e de última hora apareceu hoje, me parece que a cidade de Poço Verde, em Sergipe, e uma outra cidade no Paraná. Então ele me disse, mandou uma coisa, Valadão, 1000 perdões, né? Eu não vou poder comparecer. Aí eu saí correndo para tentar substituição, né? Mas a gente tem sempre pessoas que estão é, esperando que eu sempre aviso. Olha, gente, você vai sair em setembro, você vai sair em outubro. Mas se tiver um problema da pessoa não poder, a gente imediatamente reajusta e substitui. Foi o que eu fiz. Eu liguei para o Luiz Passos, que eu conheço há muitos anos, e é uma figura também de uma superação maravilhosa. Tá? E aonde você conheceu o Luiz Passos? Eu conheci o Luiz Passos na Insetur. Eu acho que o presidente da Insetur era Luiz Eduardo Costa. Salvo engano, eu não me lembro se foi Augusto Franco governador. Não, não foi, Albano Franco. Foi Albano Franco, né? E Luiz Eduardo Costa era uma pessoa assim, o leque, que a gente sempre teve uma grande admiração por ele. E naquela época, o Luiz Eduardo Costa fez o primeiro curso para vendedores de amendoim. Aí você vai dizer, poxa, curso para vender amendoim? Sim, o manuseio com amendoim é uma coisa que tem todo um preparo, toda uma técnica do cozimento do amendoim, à venda, ao tempo de venda, à conservação do amendoim. Então, na época, Luiz me dizia o seguinte: olha, às vezes você vai comprar o amendoim está com um cheirinho que não está bom. Provavelmente um fungo. O amendoim não vendeu. Aí o comerciante cria uma babinha na casca, dá uma lavada e leva para o sol. Mas isso não é suficiente para tirar a bactéria. E a pessoa que deu assessoria, Luiz Eduardo, no caso, foi o Luiz Passos. E eu o convidei, porque você veja bem, o amendoim é nosso patrimônio. E Luiz recentemente lançou um livro que está aqui, tá? O cara vende amendoim, mas o cara providenciou um livro. Ele editou um livro com crônicas, com contos de coisas da nossa cultura. E ele me convidou na época, a gente não pôde ir ao Museu da Gente. Eu às vezes evito, inclusive, de ir por uma questão financeira, sabe? Porque se a gente vai, tem que comprar o livro. E aí eu recebo 6, 7 convites, às vezes, por mês. Se eu for investir isso, o livro está na faixa entre 50 e 120 reais. Eu vou gastar 600, 700 reais em livros, que é uma delicadeza a gente comprar o livro. E o meu salário, tá? Não comporta eu ter essa despesa. Então é muito melhor você dar uma desculpa e as pessoas vão terminar compreendendo. Eu estou falando aqui agora
porque muita gente não entende. E eu não minto, tá? Eu poderia dar 1000 desculpas. A desculpa que eu dou é que eu tive um problema de agenda. Mas, na real, é porque eu não estou, vamos dizer assim, em condições financeiras de ir a cada lançamento de livro e comprar, porque eu acho uma cara de pau. O cara vai para o lançamento de um livro, tem um coquetel, come e bebe de graça e não compra o livro. Aí é deselegante. Mas essa é a razão de eu ter agendado o Luiz, que seria, o Luiz Passos seria no mês de setembro. Mas com o conflito que houve do Beto Caju não poder vir hoje, eu liguei e ele disse, não, Valadão, eu vou. Ô Valadão, você falou não ter comparecido ao lançamento, mas eu até fiquei muito triste por você não ter comparecido e por as outras pessoas não ter comparecido. Porque eu fiz um coquetel com 40 tipos de comidas típicas. Por exemplo, a canjica tinha 40 potes de canjica, ou 400 potes de canjica. Eu soube disso. Tinha 200, 400, 300. O item que tinha menos quantidade tinha 100. Eu sei. Então era aproximadamente mais de 10.000 itens, incluindo água de coco, que tinha 20 galões de água de coco de 2 litros. Suco tinha 40 galões de suco de mangaba de 2 litros. Então eu fiz uma coisa, porque eu convidei mais de 5.000 pessoas, fora as redes sociais, na imprensa, e só compareceu aproximadamente umas 100 pessoas. Você me dá a liberdade de dizer uma coisa aqui? Eu vou dizer. Eu soube disso. Tá? Quem me contou, me narrou essa história foi o menino que vende amendoim ali próximo à porta do banheiro do mercado, em frente a Júnior da lanchonete. Meu amigo Tó. Tó. E eu compro amendoim ao Tó, que é um amendoim fabuloso. Eu recomendo o amendoim dele no mercado. Nem todo amendoim que está no mercado tem a qualidade do amendoim do Tó. Entendeu? O dele é muito top, eu conheço há muitos anos. E ele me narrou que ele se sentiu triste porque você deu o melhor do que você tinha, gastou dinheiro. E eu disse a ele, olha, eu gostaria de ter ido. No dia, salvo engano, choveu e eu tenho um processo alérgico e eu não saio de casa quando tem chuva, muito difícil. E aí você veja bem, existe os escritores em Sergipe, eles costumam ir ao lançamento de um e outro, mas quando tem um escritor novo, ninguém não vai. Não venha para aqui agora dizer, não vai. Você não teve, as pessoas não foram prestigiar o seu lançamento porque existe, tá certo, um preconceito, e é um preconceito muito feio, que é o preconceito intelectual, entendeu? Então, só se considera escritor aquele grupozinho de pessoa que... isso é muito triste, isso é muito feio. Aí aparece um cara humilde, que vende amendoim até hoje, que gastou do lucro que ele tem no amendoim, ele mandou fazer o livro, ele compra um coquetel para brindar as pessoas e o público não ir. O coquetel dava para 5.000 pessoas comer à vontade, ainda sobraria. Isso pagou, deve ter pago, eu não sei, o museu da gente, tá certo? Quer dizer, alugou o espaço e aí as pessoas não prestigiaram. Eu não vou perguntar nem a quantidade de livros que foram vendidos, porque eu acho que isso é uma vergonha para o povo de Aracaju. O povo de Aracaju ter o lançamento de um livro, algumas pessoas que têm uma situação financeira podem comprar, mas ninguém quase foi. E das 100 que compareceram, eu já soube de antemão que muito mais da metade foi só comer. Não comprou o livro. Não, pelo contrário. 95% compraram. Compraram? Isso eu estou te passando pelo que o Tom me disse. Tá certo?
Então isso me revoltou. E isso me fortaleceu. 95% comprou, mas eu fiz esse coquetel, não foi para as pessoas ir comprar os livros, era para as pessoas ir e prestigiar as comidas típicas sergipanas, porque tem muitas pessoas no nosso estado que não conhecem as comidas típicas sergipanas, não sabem nem o nome. Então, o meu objetivo era mostrar na prática o que é a cultura sergipana. Sim. Através da gastronomia. Eu vou começar a contar a história, vocês vão entender o texto e o contexto quando a gente começar a conhecer a história do Luiz Passos, que é conhecido ali na Orla de Atalaia como o rei do amendoim. Luiz, você nasceu aonde? Eu nasci no povoado Candeias, no dia 25 de agosto de 1962. Era uma manhã de sol, segundo consta minha mãe. Era um dia maravilhoso. Então, era como se as pessoas, os passarinhos cantavam, e como se estivesse anunciando da seguinte forma. Anunciando. Esse é o símbolo verdadeiro da cultura sergipana e brasileira. Sim, vamos lá. Você nasceu em 62. Qual foi a cidade? Meu documento nasci no povoado Candeias, município de Itabaiana. Mas hoje não é mais Itabaiana. Hoje é muito bonita. Muito bonita. Que Porque fica pertinho. Aquela região toda, como Moita Bonita, Campo do Brito, Macambira, era tudo pertencia a Itabaiana naquele período. Aí, conforme os povoados vão evoluindo, chega uma população X e aí pedem a emancipação política, tá? Que é concedido ou não, depende dos esquemas, né? Tudo nesse estado funciona por um esquema de um QI de quem manda, tá? E os poderosos mandam, e você veja bem, o cara é prefeito de uma cidade, aí cria uma outra cidade, ele é candidato também, e vai acumulando e abrangendo o poder. Né? Eu quero esclarecer às pessoas o seguinte, o Beto Caju me comunicou que não poderia vir, viu? Ele não me deixou no vácuo, não. Ele comunicou e aí eu convidei o Luiz, que viria em setembro. Eu vou ficar algumas vezes fazendo esse comentário, porque tem gente que vai ver que o Beto não está aqui e vai dizer o que houve. Não, ele foi responsável, assim como o Jean da quadrilha Chapéu de Couro, também foi muito responsável. Eu só peço o seguinte, quando as pessoas não puderem, me avisem o mais rápido possível. Se for de manhã, fica fácil. Se for de tarde, não fica muito difícil, porque tem pessoas esperando serem convidadas. É que convidar de última hora, parece que o cara... eu não tive atenção, tá tapando o buraco. Não é bem assim, tá? Aí você veja bem, você nasce em Itabaiana, que hoje é muito bonita. Muito bonita. Tá. E quando é que você vem para Aracaju? Veja bem, eu vi em 79 eu saí para Salvador, de Salvador fui para São Paulo, morei alguns anos em São Paulo, voltei para Moita Bonita. Você vendia em São Paulo o quê? Não, eu trabalhava de empregado, também vendia produtos típicos também. Eu tive essa sempre tradição. Você Quando sempre eu trabalhava gostou? de empregado, eu vendia produtos típicos locais. Porque é uma coisa que eu observo, quando eu chego, eu conheço todas as capitais do Nordeste e a maioria das capitais do Brasil. Eu sempre procuro, sempre quando eu chego em um local diferente, buscar aquilo que nem os próprios... que as pessoas da terra não conheçam. Não valoriza porque não conhece. Com as pessoas. Eu chego no São Paulo, converso com os paulistas, no Rio de Janeiro, converso com os carioca. No estado onde eu estou, na cidade onde eu estou, onde eu chego, eu procuro conversar com as pessoas intelectuais e principalmente com as pessoas mais idosas, com as pessoas mais humildes. Porque são essas pessoas que conhecem a verdadeira cultura.
E muitas pessoas pensam da seguinte forma, que para ser um historiador, para ser um pesquisador cultural, é necessário ter PhD, é necessário ter mestrado, é necessário ter nível superior. Para ser um historiador, para ser um pesquisador, simplesmente só precisa ser curioso. Ver, olhar e pesquisar. Aprenderam? Se você quer, você consegue. Luiz, seu pai, me fala um pouco dele. Olha, meu pai foi um grande exemplo. Meu pai partiu para o mundo espiritual em 2005 e minha mãe em 2013. Mas tanto meu pai como minha mãe deixou um grande legado, porque ele sempre disse, olha meu filho, nunca dependa de ninguém. Nunca vá para uma casa para almoçar na casa de pessoa nenhuma ou jantar na casa de pessoa nenhuma. Procure ter a sua independência própria. Nunca queira ser bengala na vida das outras pessoas. Seja pessoa honesta, seja pessoa íntegra e viva sempre honestamente com o que você tem e seja rico no que você tem, não que os outros têm. Eu me lembro uma frase de meu pai. Eu disse, meu pai, vamos para a exposição. E ele disse, eu vou fazer o quê? Olhar o gado dos outros. Então ele sempre tinha essa brincadeira. Essa é boa, viu? Essa é boa. É o cara que vai para a exposição para ver o gado dos outros, entendeu? Eu gostei, essa eu aprendi, vivendo e aprendendo. Então eu sempre adquiri essa convicção. O homem mais rico no planeta Terra é Luiz Passos, nordestino brasileiro. Porque o que eu tenho é meu. E o que vocês têm é de vocês. Não me pertence. Você falou agora uma coisa interessante. Você adotou o nome, você botou dois nomes, né? Luiz Passos Nordestino Brasileiro. Uma questão de identidade? Não, Valadão, veja bem, Luiz Passos, eu pesquisei na internet, muitas pessoas me conheciam como Luiz Passos, principalmente a família. E uma boa quantidade, principalmente as pessoas que me compram amendoim na praia, nas festas juninas, nas festas de modo geral, me conhecem como o rei do amendoim. Aí eu digo, poxa, colocar rei do amendoim é uma coisa muito. Ficaria pernóstico, né? Rei é uma As pessoas coisa dizem, que. poxa, o cara é o maior produtor de amendoim do estado. Na realidade, eu sou um simples vendedor de amendoim. Também cozinho amendoim. Mas Luiz Passos, vai pesquisando na internet, Luiz Passos, tem mais de 5 mil Luiz Passos. Eu disse que vou colocar Luiz Passos, nordestino brasileiro. Então esse nome, Luiz Passos, nordestino brasileiro, no Brasil só tem ele. Glória a Deus. Mas seu pai era comerciante? Meu pai, desde pequeno, que meu pai sempre foi comerciante, ele vendia nas feiras de Itabaiana, vendia saroio, macazado, pé de moleque, beijo molhado, pamonha, canjica, e me levava para E comercializar quem com fazia ele. isso? Sua mãe? Minha mãe, meu pai, eu também. E o milho, nós pegava numa tábua, um ralo, pegava numa tábua e simplesmente ralava, todo mundo ralava. Era ralado. Hoje em dia tem processador, tem liquidificador, mas naquela época nem todo mundo tinha, não. Veja bem, Valadão, fala em ralar, se você tiver uma máquina para você ralar o milho, é a mesma coisa do ralo artesanal. Mas se for para você passar no liquidificador, o milho fica muito fino, perde o sabor do milho, fica parecendo, sei lá, uma coisa. Ele perde o amido, no caso? Ele perde a liga? Não perde, mas fica sem sabor. Não é o mesmo sabor. Não é muito romantismo seu isso, não? Não, É fato mesmo? é verdade. Eu vou confiar em quem sabe, quem entende. Eu não entendo, entendeu? Eu não vou dizer besteira. Bom, seu pai vendia farinha nas feiras em Itabaiana. E quando você veio para Aracaju? Não, meu pai vendia comida tipo. Quando ele veio para aqui, para Aracaju, ele passou, em um período ele passou a vender comidas tipo, depois passou a vender farinha, feijão. Mas sempre, pai sempre trabalhou, sempre foi comerciante. Mas ele plantava também o feijão? Não, ele comprava Ele comprava. e vendia. Eu O povo de também- Itabaiana tem essa pegada de trabalhar, né? Não, meu pai também plantava feijão, amendoim, milho. Então tinha a roça dele também. E todo mundo trabalhava na roça. Eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade.
Aí você participava do plantio. E quando seu pai vendia farinha aqui, você vendia farinha com ele? Ajudava ele, sim. Mas teve um período que eu passei a trabalhar para mim mesmo no mercado. Eu passei muitos anos comercializando no mercado. Em 83, desde 83 que eu estou no ramo de comerciante, trabalhando por conta própria. E você vendia o que no mercado? Eu vendia beiju, sarolho, macazado, pé de moleque. Teve outro período, passei a vender ovo, frutas, mas eu não deixava de vender as minhas comidas típicas. E comecei a vender amendoim em 93. Mas voltando à minha história, a minha história é interessante. Eu me lembro, Valadão, que quando eu me lembro pequeno, quando eu ia para um velório, era a maior felicidade da minha vida. Num velório? Era. Por quê? Porque lá tinha tanta comida, tanta cachaça, tanto bolachão. O pessoal bebia o defunto. Então o pessoal comia a noite inteira. As mulheres ficavam fazendo café a noite inteira. E tinha prosa, contava história. Tinha cantoria. Era uma coisa Já não fazem mais velório como antigamente. Não faz. É porque hoje em E velatório... as pessoas iam até o cemitério, só saía do cemitério para ir para as suas casas. A pessoa ia até o final. eu não entro em cemitério. Já há alguns anos eu acompanhei recentemente um velório da irmã de um amigo meu e eu fui com outro amigo, tá, para a cidade de Capela, num povoado, e a gente andou quase 3 ou 4 quilômetros de um povoado a outro, que o cemitério ficava mais distante, um sol da bexiga, e o carro, pelo menos o caixão, tá, foi conduzido por um carro acho que é o Zaf, não sei, mas todo mundo ia andando. No passado você tinha que levar o defunto na mão, entendeu? De início, Valadão, o defunto era colocado numa rede, pegava o defunto, jogava dentro do buraco e a rede lavava para guardar para outro defunto. Como é que é? Mas vamos lá. Quer dizer que não tinha o caixão. Não Tá tinha certo? cachorro. Aí levava o defunto na rede, mas jogava o defunto lá. Dentro do buraco, com a mortalha. Você só esqueceu um detalhe. Esqueceu um detalhe. Tá? Eu conheço essas histórias. Entendeu? Eu não tive que pesquisar em cemitério. Eu fui pesquisar certa feita o fogo corredor. Que é uma história que eu ainda vou contar aqui. Ainda vou contar aqui essa história do fogo corredor. Mas o que acontecia era o seguinte. A roupa que o finado vestia era uma mortalha. Que às vezes era feita até do lençol da cama. Era um buraco, as mangas, e o cara estava coberto, né? Até mesmo porque roupa era muito difícil. Então as roupas do finado eram aproveitadas por um outro parente. Mas tinha um detalhe que eu acho fundamental. Quando você colocava o finado no buraco, você cobria o rosto dele com um pano branco. Tá? Por respeito ao defunto, porque não se jogava a terra na cara do defunto. Com certeza. Questão de respeito. Questão de respeito. Aí você pegava, às vezes, como era que conseguia esse pano? Às vezes a fronha. Levavam a fronha, tá certo? Que o cara estava lá deitado no velório. O velório era na própria cama, entendeu? E para algumas pessoas, minha mãe dizia que você só encontra as pessoas boas hoje em dia em velórios. Hoje em dia, quando eu encontro, às vezes eu passo tempo sem ver alguém. Aí morre alguém, como eu já estou com a data de validade vencida, eu acho que eu também já estou pronto para ir embora, né? Aí quando a gente chega no velório, encontra as pessoas que a gente estudou, e só vai em velório quem tem a misericórdia. E poucas pessoas ficam até o final. Acho que nem a família está ficando totalmente. Os velatórios adulteraram muito isso. Mas voltemos
Aí, veja ao bem, mercado de Aracaju? antes de voltar ao mercado de Aracaju, eu vou contar uma história que me lembrei agora. Uma vez eu subi em um pé de cajueiro. É um cajueiro de mais de 4 andares, cajueiro antigão. Eu digo. E a feira de Itabaiana era no sábado. E subi nesse pé de cajueiro, tinha bastante caju, bem madurinho. Aí eu subi, quando cheguei na última galha, lá no olho, eu me pendurei para pegar os cajus. Ele quebrou. Aí desci, ó, parecendo um avião. Mas não se machucou. Aí caí meio que igual uma jaca. Aí um pataqueiro, para vocês que não sabem, pataqueiro é trabalhador que ganhava diária naquela época, dá o nome de pataqueiro. O pataqueiro, Josias de Maria Leonida, ele disse simplesmente, vou chamar sua mãe. Disse, não, já tô bom, já tô bom. E eu fui até a bodega de Pedro Crispim e tomei vinho branco com bálsamo e fiquei curado. Quantos remédios alimentícios existem nos dias de hoje no mercado Thales Ferraz que você vai e cura várias doenças? Então, o bom chá, o bom xarope, a boa alimentação a respeito das comidas típicas cura mais do que os próprios remédios que você compra na farmácia, que muitas das vezes cura uma doença, entre aspas, mas torna o ser humano em um cadáver Dependente. ambulante. Antigamente não tinha farmácia, gente. O que tinha era botica, né? Então o cara da botica era um manipulador. E, por exemplo, o remédio para pancada ou para queda era... Eu agora dei um branco. Tintura de arnica. Era tintura de arnica. Tá certo? Então, às vezes, quando o cara já era adulto, o que fazia? Pegava a tintura da arnica, botava numa lapada de cachaça e botava para dentro e o cara ficava bom. Você quer ver uma outra coisa que eu sou muito bacana? Eu acho muito bacana? A tal da meladinha. Maravilha. A meladinha, por que inventar a meladinha? A meladinha era uma mistura de aguardente, mel, cebola daquela menorzinha, losna e arruda. Por que essa gororoba? Essa gororoba era um tipo de água inglesa natural que as mulheres tomavam, tá? Durante o parto. A cachaça servia para uma anestesiazinha, porque a parteira ficava, a mulher não queria ajudar no parto, com medo de fazer força, a parteira pegava e deu uma cachaça para ela, deu a meladinha. E com o tempo, os maridos ficavam naquela ansiedade na porta das casas, nas fazendas, para saber, e ficava, nasceu! Ela dizia, rapaz, deu uma meladinha para esse filho de uma égua aí, para ver se ele se aquieta. E daí criou-se a história da meladinha. Mas hoje em dia, o cara diz, vou convidar você para uma meladinha. Quando você chega, não tem, só tem cerveja. E aí a coisa complica, quer dizer, a gente se distancia muito das tradições. A vinda do Luiz aqui... Agora veja bem, então, eu nunca me esqueço quando chovia bastante. Naquela época chovia porque tinha bastante mata. Então, o verão era praticamente 8 meses de chuva. E quando chovia, as primeiras chuvas, então tinha uma lagoa chamada Lagoa do Félix, sangrava. Aí nós pegávamos bastante traíra, nos períodos de brejo. Até mesmo o camarão de água doce. O caboge é um tipo de um bagre que dá na lama. E eu nadava assim, eu brincava assim na lama, nadava, era uma alegria que só. Então, acho que voltar a ser criança, eu acho que ser criança não é ter 2 anos, é 5 anos. Ser criança é toda pessoa que não perde o ideal da vida. A Bíblia diz que nós precisamos ter a pureza de uma criança.
Então, enquanto a pessoa tem um coração puro, ela é considerada criança na Bíblia. Agora, no período que eu comecei a estudar, na escola de Dona Lourdinha, no povoado Oiteiro, no município de Itabaiana, que naquele período era Itabaiana, o município Me de dê um Boca minutinho. Bonita. O Wellington, o Beto Caju, no final da tarde, pediu desculpas e não pôde comparecer. Eu sei que você é muito fã dele. O Wellington entrou aqui, mas vamos ter que ajustar uma nova data, porque entrou pedidos de gravação e ele precisou ir para o estúdio. Então ele foi substituído pelo Luiz Passos, o rei do amendoim. Tá explicado, volte você. Com certeza. Viu? Aí eu comecei a estudar na escola de Dona Lourdinha, que era um salão que tinha na casa dela, no sítio. Eu ia lá, estudava, quando a gente chegava, todo mundo em posição, cantava o hino nacional, e se desobedecesse, apanhava de palmatória, de régua, se ajoelhava no caroço de milho, no sal. Então, existia punição. Os pais determinavam, Dona Lourdinha, Pode dar o cacete. pode dar o cacete. Se você Eu desobedecer- tive uma professora, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, que quebrou uma régua de madeira de quase 1 centímetro na minha cabeça. Porque você tinha. O exercício dela era muito assim. Errou a tabuada? Faz 10 vezes. Errou a tabuada no outro dia? Faz 20 vezes. E a gente tinha que fazer. E os verbos compostos e simples davam 25. A gente tinha que escrever isso na mão, era na mão. Hoje em dia, você pergunta, por exemplo, preposição essencial simples. Eu duvido que das pessoas que estão assistindo aí, alguém tenha decorado. Eu tomei tanto cacete que eu decorei. E eu provo. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Essas são as preposições essencial simples. Na minha época, o preparativo para o admissão preparava. Quer dizer, se você for olhar, eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu estou indo para 70. Entendeu? Há 60 anos atrás, a gente tinha que aprender, nem que fosse decorando para depois discernir. Hoje está solto. Bom, já sabemos quem é o Luiz, conhecemos. Mas vou falar só um pouquinho. Fique à vontade. Veja bem, meu pai, uma vez por semana, ele matava um bode capado. Para vocês que não conhecem, carne de bode é mais saborosa do que carne de carneiro. Com certeza. Eu Então, acho a mesma coisa. eu acho é mais gostoso. É muito mais O bode? gostoso. Muito Agora, eu não sei porquê. A buchada do bode. Aí, sim, você falou na buchada. Então, minha mãe pegava os fatos, os mocotó, os pés do bode e fazia aquela buchada para a gente comer no outro dia. Que E quem virava a tripa? Porque eu aprendi a cozinhar meu pai. e eu nós sei mesmo virar a fazia. tripa. Eu sei costurar a buchada. Entendeu? E outra parte vendia para os vizinhos. E quando tinha uma farinhada, as farinhadas eu ainda alcancei. E tinha aquelas rodas, o pessoal chama rodeio, O moinho da que roca. era tudo manual. Então minha mãe ficava e às vezes meu pai de um lado, às vezes, eu ainda alcancei, eu ajudei a rodar. E no final da farinhada fazia tanta comida típica, tanto beiju, tanto saroio, tanto do tipo de beiju. Farinha, água e sal faz um bocado de coisa gostosa. Agora, veja bem, e fazia em grande quantidade e vendia para os vizinhos? Não, todo mundo comia à vontade. E os vizinhos também vinham ajudar a raspar mandioca também. Um ia para casa de um outro ajudar. Era normal. Hoje não contar tem mais história. isso, né? E sempre de manhãzinha cedo,
Aliás, no dia anterior, minha mãe colocava o milho, cozinhava o milho seco, deixava de molho, Para inchar. para inchar. No outro dia, meu pai acordava todo mundo, vamos ralar o milho. Isso de 4 para 5 horas. Vamos ralar o milho. Ralava o milho, deixava o milho ralado, a minha mãe. Tirava um bocado pro cuscuz. É para o cuscuz. Aí minha mãe ficava cuidando dos filhos mais pequenos, nós fazendo de casa. E quando era 8 horas, o café sempre era 8 horas. A gente ia para o sítio, para a roça, trabalhar, umas 6 horas no máximo. E quando era 8 horas, minha mãe chamava. O café está pronto! Aí vinha todo mundo, tomava o café às 8 horas. O almoço era meio-dia e a janta às 18 horas, 17, 18 horas no máximo. Bom, eu queria entrar agora numa coisa que é um mistério, né? O nosso prato típico mais popular é o amendoim. E é o amendoim cozido, tá? O nosso amendoim, ele é tombado como patrimônio cultural ou imaterial, não sei dessa coisa. Mas você veja bem, as receitas do amendoim, eles vêm a cada 5, 10 anos, modifica muito. Quando você era criança, como é que cozinhava o amendoim? Valadão, veja bem, ainda eu alcancei sobre a questão das tradições, das tradições indígenas, porque o amendoim, geralmente, dentro da cultura indígena, o amendoim era cozinhado, deixava de molho, para no outro dia comer no café, com farinha e café torrado no pilão. Era um café bastante reforçado e saboroso. Bom, Isso é uma cultura indígena. tinha limão já nessa época no cozimento do amendoim? Não. Não, veja bem. Como foi que entrou Não. espremeu o limão? Aconteceu no período de 1900, entendeu? Minha mãe fazia porque minha mãe comia dos dois modos. Nas traduções cultura indígena e nessa tradição atual. Então, um comerciante da região de Itabaiana resolveu cozinhar bastante amendoim para o sustento da sua família. E cozinhou em grande quantidade. E estava sem nenhum real no bolso. Aí ele teve a ideia de espremer bastante limão dentro do amendoim. E ficou nervoso. E naquele nervosismo retirou o amendoim antes de estar cozido, Valadão. Aí ele disse, o amendoim está duro. Como diz o turista, o amendoim está duro. Esquisito. Ficou ressecado, não cozinhou. Aí, como ele colocou na peneira, disse, eu não tenho um real para sustentar minha família, para matar a fome de minha família. O que é que eu vou fazer? Aí ele pegou o amendoim e levou para a feira. Não é que ele vendeu o amendoim todo? A partir desse dia, começou a tradição do limão. Agora, hoje em dia, o limão não é muito usado. Eles estão usando pedra-ume. Uma parte usa pedra úmida, mas uma boa parte... Porque, segundo o pessoal, o limão, até 2 dias, 3 dias, ele evita o fungo. Né? Mas muitas vezes a parte de dentro fica úmida e aí o amendoim não fica com um cheiro muito bom. E com a pedra-ume, o problema é o seguinte, é que tem que diminuir a quantidade de amendoim cozido porque espuma muito. Mas em compensação o amendoim fica molinho e seco por dentro. Você também usa essa técnica? Não, eu uso limão. Veja bem, Valadão, a questão de o pessoal usar pedra úmida, ou pedra úmida, como o pessoal do interior chama, pedra úmida, veja bem, não é pela questão de
coisa simples, porque nem sempre encontra o limão. E a pedra você já tem um estoque. Compra ela em pó, E é entendeu? mais fácil. Mas sobre a questão de conservação, com limão fica mais gostoso, mais saboroso o amendoim. Fica mais saboroso. Agora, sobre a questão do período de conservação, eu faço uma pergunta a todos vocês internautas que estão nos ouvindo, que estão me ouvindo agora nesse momento. Se você cozinha a sua carne, seu feijão, e se você colocar na geladeira, o feijão vai azedar, Vai, no máximo de um dia para o outro. vai. Vocês fazem o quê? Vocês colocam numa porção, numa bolsa plástica, numa vasilhinha e colocam no congelador para comer durante um mês ou até mais. Aí só é ferver bem fervida que a carne, o feijão está perfeito. O amendoim da mesma forma. Você pega uma porção de amendoim, 1 litro de amendoim ou meio litro de amendoim, a porção que você quiser comer quando você quiser retirar. Congela. Você congela esse amendoim. Se eu lhe disser, E você pode retirar com 1 ano, 2 anos, só esperar descongelar, que é o mesmo amendoim. eu descobri recentemente que tem alguns bares, principalmente na Atalaia, que quando chove, né, quando está no verão, o caranguejo todo é cozinhado e vendido. Mas quando chove, diminui. Então o cara pega a panelada, eles estão cozinhando o caranguejo com menos sal. Pega a panelada do jeito que está e congela a panela com o caranguejo. Que aí, para o outro dia, é só botar no fogo, vai voltar e o caranguejo fica. O que você não pode deixar é o caranguejo na geladeira ou fora do congelador. No congelador, o caranguejo, segundo uma pessoa que me disse, tem experiências de até 30 dias. Quer dizer, a gente acha que a coisa tinha visto de tudo. E eu descobri isso agora, e o que se baseou nisso? O cara me fez uma pergunta. Fala, não, o aratu e o siri, eles não são cozinhados. Digo, não, são torrados. Ele disse, então, quando o cara vende na feira, ele torrou no dia anterior. Exatamente. Eu disse, e quando não vende, como é que o cara faz lá no mercado? Congela. Eu digo, bom, essa parte eu não sabia. Minha mãe sempre fazia muqueca de aratu, mas ela cozinhava no coco com tudo. E a gente comia. Eu me lembro a muqueca de aratu que minha mãe fazia, como a muqueca de maturi. Moqueca de maturi, gente, é a castanha do caju verde, porque na realidade o caju não é o fruto. O fruto é a castanha, tá? Então você veja bem, a necessidade, o fruto cresce e o fruto se deteriora. E o que fica no pé é a castanha, que ela é assada para tirar o ácido. Mas quando você pega o caju ainda verde, você desloca a castanha, tem que abrir na água para não queimar a mão, e aquele maturi, aquela castanha verdinha que é vendida na água, você só encontra isso em quantidade em Itabaiana. Itabaiana você acha. O que acontece? Isso vira, depois que cozido, com paladar de camarão. É o camarão vegano. Então, os vegetarianos hoje, principalmente no Nordeste, não querem comer o camarão no caruru, pode botar o maturi que faz o mesmo efeito. Apenas o maturi, a última vez que eu comprei, estava 60 ou 70 reais o quilo, lá em Itabaiana, e o camarão aqui, você compra o camarão de viveiro, de água doce ou salgada, na faixa de 25. Quer dizer, então o camarão sai mais em conta. Mas está valendo. Bom, falamos sobre o amendoim, falamos sobre a história do Luiz. Já está terminando? A gente vai falar agora sobre o livro, para terminar. Veja bem, muitas pessoas, eu sempre falo para as pessoas na praia, nas festas, as pessoas de modo geral, as pessoas perguntam da seguinte forma:
Mas o amendoim não é um prato. Se come abrindo as baixas, só você abrir, tirar os caroços, colocar no prato e comer. Muito prático, então se torna um prato. E você quer ver uma coisa? Eu sou muito metódico. Então, quando o menino tem amendoim, eu Tó, compro. Quando o Thor tem um amendoim, eu compro. Quando ele não tem, eu às vezes passo a mão, eu sinto o tempo que ele foi cozido, porque quando você vê a casca muito seca, esse amendoim pode ter sido cozinhado até 6 dias antes. Mas muitas vezes, por exemplo, na Atalaia ou nessas pessoas que vendem em beira de estrada, ele resseca por causa do sol. O sol resseca. Então, eu entendi uma coisa. Eu compro o amendoim a granel e cozinho em casa, como feijão. E um detalhe interessante, que eu não sei se você tem conhecimento. Em Fortaleza hoje, eles estão cozinhando o amendoim com charque, como se fosse um feijão com charque. E é servido nos pratinhos. porque o feijão é da mesma família da Gente, leguminosa. Do experimentem. feijão e amendoim é da mesma família. A Cíntia, que teve aqui no podcast, eu disse a ela, leve o amendoim e experimente, tá? Corte o charque pequenininho, cozinhe com o amendoim. Os temperos seriam assim as coisas triviais que não complicam o feijão. É recomendável que o amendoim fique de molho pelo menos 6 horas e vai ter alho, louro e cominho. E o charque, evite o sal para não ficar muito salgado. E é uma coisa deliciosíssima. Fechamos o amendoim? Agora vamos falar Sonhos e Realidade, de Luiz Passo Nordestino Brasileiro. Você tem alguns poucos minutos para falar do livro. E comece falando que esse livro vai ser lançado oficialmente na cidade de Itabaiana, aonde você nasceu. Que dia? São das 16 às 20 horas, no Shopping Peixoto, na capital do planeta Terra, em Itabaiana. Que dia vai ser? Vai ser dia 14 de setembro de 2024. Então, se você quer comprar o livro do Luiz Passos, Nordestino Brasileiro, dia 14 de setembro, lá no Shopping Peixoto. Shopping Peixoto. Entendeu? Quer dizer, pô, gente, é isso o que me emociona. O cara nasceu em Itabaiana, ele não deixou as raízes dele. Então, ele lançar esse livro em Itabaiana é uma coisa importantíssima. Se você que está assistindo for de Itabaiana, saia batendo na porta, chama o vizinho e vai lá prestigiar o cara. Tenho certeza que folheei o livro rapidamente, entendeu? São contos, mas fala de culinária, fala de cultura, fala de nossas rendas, fala de quê? Trovas sobre amendoim. Deixa eu ver aqui uma. Trovas sobre amendoim. Sergipe é só alegria, muita paz, muita folia. Terra do amendoim verde cozido. Motivação e muita energia. Muito mais felicidades, esta luz que me irradia. O sabor da minha vida, turismo e gastronomia. Cultura na alimentação, realizando muita riqueza. Os vendedores com cesto na cabeça. Esta força da nobreza. Tá aí, é como o Luiz anda todo final de semana na hora de Atalaia. Entendeu? Você tem uma oportunidade. Aquele cara que está ali vendendo um amendoim, ele tem um conteúdo, ele tem uma bagagem, ele tem uma história. Mas muitas vezes as pessoas não olham para nada disso, né? Deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês internautas. Você falou sobre o presidente da Instituto, Luiz, nosso amigo Luiz, uma pessoa extraordinária, mas também o Sebrae, através de Júlia e José Leite, na época, ele disse, vamos fazer isso em 99. No período de 99, não se tinha
reconhecido a lei do patrimônio material, nem no Brasil, nem pela Unesco, no mundo. Mas eu, como palestrante principal para vários prefeitos, várias entidades aqui do estado... Olha, o entrevistado aqui, se você falar mais alto que o som tá baixo. Pessoal, foi através do SEBRAE, em 99, 98, 99, nós fizemos várias palestras no SEBRAE e colocamos da seguinte forma: precisamos reconhecer o amendoim como patrimônio material e ser reconhecido nacional e internacionalmente. Então, uma vez eu falei em certas palestras da seguinte forma: se Jesus Cristo, caso Jesus Cristo venha novamente ao planeta Terra... Ele vai comer amendoim. Vai comer amendoim. Ele vai descer no estado de Sergipe. E sua alimentação vai ser amendoim. A ostra consagrada vai ser uma porção de amendoim. E o vinho vai ser um copo de suco de mangaba. Porque Jesus Cristo Agora endoidou, foi tudo. Mas vamos lá, tá valendo. Porque Jesus Cristo não comia amendoim naquela época, não tinha. Não tomava tinha. suco de mangaba porque não tinha. Mas se tivesse, ele ia comer amendoim cozido, suco de mangaba, suco de jiripapo, saroio, beiju, pamonha, canjica, todas essas coisas. Um detalhe interessante é que você falou aí, mas não chamou atenção. A diferença do amendoim cozido de Sergipe é um detalhe. A gente cozinha aqui o amendoim verde, tá? Ele é retirado verde, ainda você tem a noção do tempo, as vargens crescem, elas são subterrâneas, mas o amendoim ainda está com a folhagem verde. O amendoim que você compra hoje a granel, que você torre em casa, ele já secou no pé. Então tem essa diferença. A textura do amendoim seco é um pouco mais tenra do que o amendoim verde. Então o amendoim sergipano é o amendoim verde. Ô Valadão, fala em verde, e principalmente a gente arranca o amendoim antes dele passar pelo processo de maturação. Ou seja, antes dele ficar de vez. Porque o feijão, quando fica de vez, o amendoim, quando fica de vez, para as pessoas entenderem, para os internautas entenderem, pode secar, depois plantar que ele nasce. O nosso amendoim, mesmo arrancando e secando, ele não nasce, porque ele está bem verdinho ainda. Ele torna-se híbrido, porque não está no processo de germinação do amendoim. Entendeu? Quer dizer, é uma característica que não é explicado, quase ninguém sabe disso, só eu que sou técnico em cultura inútil. Eu estudo tudo que ninguém quer estudar. Bom, chegamos ao nosso final. Você tem 1 minuto para se despedir. Tá vendo como uma hora passa fácil? Eu gostaria de agradecer a todos os internautas, a vocês, sergipanos, a você que representa a cultura sergipana. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração, que eu esqueci até de agradecer, primeiramente a Deus, segundo aos meus antepassados, aos meus pais, e agradecer a Valadão, enfim. A mim não. Eu é que agradeço a você. A cultura sergipana, porque o verdadeiro rei, a verdadeira autoridade nesse país, no estado de Sergipe, são as comidas típicas. Podemos chamar Vossa Majestade o amendoim verde cozido, Vossa Majestade o saroio, Vossa Majestade o pé de moleque, a canjica, a pamonha. Então, ou majestade, como hoje não existe mais majestade, podemos chamar Vossa Excelência o amendoim, Vossa Excelência o saroio, o macazado, o pé de moleque. Porque as comidas típicas, além de ser uma cultura viva, é uma coisa que dá dignidade a cada cidadão sergipano e dá dignidade principalmente à saúde das pessoas. Porque as pessoas sem saúde não é ninguém. Preciso encerrar, porque se não encerra eu perco a live. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Gente,
Fui. Amanhã aqui eu vou ter Chiquinho do Além-Mar. Já está confirmado, já falei com ele antes de entrar no ar aqui. Então vamos ter a cultura da música, do pé de serra, da música raiz, do folclore e do cordel. Gente, fui, obrigado, Deus os abençoe.